programa anterior estivemos na cidade do Funchal. Tradição, festa e muita animação é o que pode encontrar nas suas ruas iluminadas. E que tal assistir a um dos maiores espetáculos de fogo de artifício do mundo? Exatamente, cruzeiros e milhares de pessoas recebem um ano novo na Ilha da Madeira. No programa de hoje vamos conhecer Amarante. Sabia que foi graças a um episódio nesta cidade que Portugal não chegou a ser dividido e que um dos seus heróis mais famosos é São Gonçalo, tanto que doces e vários estabelecimentos receberam o seu nome. Mas afinal, o que esconde esta cidade? É isso mesmo que vamos descobrir. Vestígios da ocupação humana desde a era pré-histórica, esta cidade portuguesa tem muito que falar e por isso decidimos visitá-la. E hoje a nossa equipa veio até ao norte de Portugal. Estamos numa cidade bem perto do Porto, para quem está de carro é uma horinha a partir da cidade do Porto e esta cidade chama-se Amarante. E você, já conhece a cidade de Amarante? Ela é atravessada pelo rio Tâmega, oferecendo vistas incríveis da cidade. Uma cidade bastante agradável, dá para fazer um bom passeio numa tarde, porque é tudo bastante pertinho. Para quem não gosta de fazer longas distâncias, esta cidade faz-se bem a pé. E tem uma vista incrível, um rio atrás, mesmo atrás de nós, que é perto do Porto, mas não é o Douro, não é, Cristina? Não, pois não. Qual é o nome deste rio? Este rio é o rio Tâmega, que é um rio muito bonito, tem paisagens maravilhosas, é um rio que nasce em Espanha, na realidade, e faz a fronteira com Portugal, no norte, entre Portugal e Galiza, durante uns 2 quilómetros, e depois vai descendo até entrar no Douro, porque este é um afluente do Douro, mais ou menos 120 quilómetros, ali junto entre os rios. E é um rio já muito conhecido até da época celta, porque o nome é de origem celta. Supostamente tem origem numa tribo celta que existiria aqui, pré-romano, os Tamagani. E é daí que veio o nome deste rio Tâmega, que era um rio nada fácil, porque como nasce numa serra, na altura do degelo, a água precipitava-se em direção ao Douro, em grandes enxurradas, e levava tudo à frente. Portanto, esta cidade não é uma cidade antiga no sentido em que era difícil as condições de habitabilidade desta zona. Houve cheias imensas, até 2001 houve uma cheia muito grande do rio Tâmega. É um rio de montanha, portanto, que sofre. Agora não, porque existem barragens para aproveitamento hidroelétrico, mas também regulam a água que se precipita para o Douro. Portanto, está mais ou menos regulado. Sim, está regulado. Se já esteve em Amarante, o nome São Gonçalo é-lhe familiar. A sua influência é evidente na cultura e tradições desta cidade, como por exemplo nas festas locais, nome de estabelecimentos e até nos doces tradicionais. Mas afinal, quem foi esta pessoa? Aqui não havia muitas pessoas a viver, mas eu conheço o São Gonçalo, que era daqui e vivia aqui. Sim, São Gonçalo não nasceu em Amarante, ele morreu em Amarante e por isso é que é chamado São Gonçalo de Amarante, porque normalmente não sabemos muito bem onde é que nascem os santos, mas sabemos onde é que eles estão enterrados e por isso é que as cidades, ou os santos, são nomeados pela cidade onde estão enterrados. São Gonçalo, de facto, nasceu noutra paróquia, Vizela, e foi ordenado sacerdote de Vizela, nasceu de uma família bastante abastada, e enfim, pensa-se que fez o seu percurso para o sacerdócio no Mosteiro de Pombeiro e de certeza que foi ordenado padre na Arquidiocese de Braga. E, enfim, como eu disse, ele não veio aqui no início da sua vida, ele foi sacerdote em Vizela
E depois daquela ideia peregrina, como muita gente tinha na sua altura, de tentar ir até Roma, o que fez, para visitar os túmulos de São Paulo e São Pedro. E depois até foi mais longe, ele foi até Jerusalém. E esteve 14 anos fora de Portugal. E antes de partir, entregou a sua paróquia a um sobrinho que também era sacerdote. Ora, o que é que aconteceu? Ele voltou, mas o sobrinho, que já estava há 14 anos à frente daquela paróquia, não quis entregar a sua paróquia de volta ao tio e fabulou uma história que não sabemos se de facto ele não reconheceu o tio, mas o que ele disse ao arcebispo de Braga é que este senhor não é meu tio morreu em peregrinação, portanto eu fico aqui de pedra e cal na minha paróquia de Vizela, e pelos vistos o arcebispo reconheceu aquela história como verdadeira. Então São Gonçalo veio viver como eremita para este sítio, que não era ainda Amarante, não é? Não havia aqui nada, ele viveu aqui numa pequena ermida. E mais tarde foi feito frade da Ordem Dominicana e foi aí então que veio construir um convento aqui onde estamos. Ali por trás vemos a igreja onde existia de facto o convento dos dominicanos de Amarante, onde São Gonçalo professou e onde ele viveu até morrer. Portanto, São Gonçalo é a figura principal aqui, para quem fala em centro histórico de Amarante, é o São Gonçalo aqui a figura principal. Sempre, e aliás até ele morreu a 10 de janeiro e festeja-se a data da sua morte e depois outra vez em junho, no primeiro fim de semana, há mais outra festa de São Gonçalo. Há 2 festas de São Gonçalo em Amarante. Ele não é só, as festas não são só em Amarante. São Gonçalo também existe, o culto a São Gonçalo existe até no Brasil. E existem festejos, por exemplo, em Aveiro também, São Gonçalinho. Mas a grande festa, a grande romaria é aqui em Amarante. E para quem não sabe, em casa, ele foi conhecido pelo quê? Para já era uma pessoa que fez muito pelo povo. Ele construiu a primeira ponte aqui do Rio Tâmega, que depois foi destruída. Ou seja, esta não é a primeira? Não, esta não é a primeira de todo. E depois era uma pessoa que era uma pessoa benfazeja, que fazia bem à comunidade, que ouvia a comunidade. Ele é também conhecido por ser um santo casamenteiro, mas isso em Portugal é muito normal. Bom, existem vários santos casamenteiros, mas era de facto uma pessoa muito próxima à sua comunidade. E ele não é santo. Ele só é beato, nunca foi santificado, ele foi elevado a beato pós-Concílio de Trento, portanto em meados do século XVI, mas as pessoas referem a ele como santo, portanto é santo, para todos os efeitos, para as pessoas que seguem o seu culto, mas de facto ele é só beato. Isto está enterrado aqui, a sua estátua do século XX, nem sequer é muito antiga, e as pessoas continuam a vir prestar homenagem, a venerar a estátua de São Gonçalo de Amarante, ainda hoje em dia. Esta igreja tem o nome dele. Sim, a Igreja de São Gonçalo de Amarante. A Igreja Matriz, hoje em dia, o convento já não existe, é museu, mas a Igreja de leva o nome do santo. E a ponte? A ponte foi uma reconstrução, a ponte antiga desapareceu com uma enxurrada no século XVIII, ela depois teve de ser reconstruída. Por causa das tais cheias que você disse que cheias, a cidade sofria? Sim, a ponte foi reconstruída para os finais do século XVIII, enfim, foi palco de uma grande batalha na época napoleónica, e existe uma placa comemorativa da defesa da ponte de Amarante em 1809. Portanto, a igreja já cá estava, outra ponte, que é uma ponte velha. Exato. E agora reconstruíram uma nova ponte. Exatamente. Que é que estamos a ver agora. Que estamos a ver agora. E que vamos atravessar. E eu quero atravessar, dá para atravessar a pé? Vamos atravessar a pé. E de carro, é possível? É possível também, mas é sempre aconselhável estacionar fora aqui do centro histórico e depois fazer este belo passeio junto ao Tâmega, passar a ponte para o outro lado, visitar a igreja e o museu. O Museu Municipal, que é o antigo convento dos dominicanos. Se você vem a Amarante, a gente aconselha a começar mesmo por aqui. Nós vimos mesmo assim o cartão postal de Amarante, com a Igreja de São Gonçalo, a ponte que é espelhada na água e parece quase que faz um círculo perfeito. Pelo menos aqui do ângulo que eu estou, faz mesmo um círculo perfeito, é muito giro. E depois sim subir e ir ali para o centro histórico que é daquele lado, não é? Exatamente. Então, vamos lá.
Está quase. Como falámos das cheias, está aqui a prova das cheias que a Cristina falou, que o rio Tâmega teve, não é, Cristina? Isto significa a marca até onde a água veio, não é? Exatamente. Uau. E quando vierem visitar Amarante, quando virem a cota do rio hoje em dia, que fica mesmo lá no fundo, percebem a devastação que estas cheias deveriam provocar, porque de facto isto é muito longe do que é o normal, o leito do rio. E estas cheias, de 1909, 1939, justificam-se porque não havia ainda barragens. Mas aqui já havia barragens e em 2001 também havia. E aquela está mesmo de 2001. foi Sim, pior. Porque houve muito. As barragens em Espanha encheram muito. E para escoar a água, não é? Abriu as comportas e a água veio. Isso foi realmente, até no Porto, foram cheias medonhas, das piores que houve. Aliás, vê-se a marcação está muito mais alta do que estas aqui. Sim, eram momentos de grande aflição para quem vivia nestas cidades ribeirinhas aqui no norte de Portugal. Aqui ainda sobrevivia, agora dali para cima, Pois só não. com nada. É muito difícil, só de barco mesmo. E para você que só chegou agora, viemos conhecer a cidade de Amarante. Uma cidade no norte de Portugal, onde a natureza e a história se entrelaçam. Fique connosco! Sabia que a Ponte de São Gonçalo foi fundamental para a defesa do país no século XIX? E agora sim, chegamos à Ponte de São Gonçalo, que vai dar o acesso à parte histórica da cidade. E esta ponte tem uma história, é um ponto de referência histórico que não é muito conhecido, mas tem aqui uma história muito importante. Cristina, qual é? Tem, e como referiste muito bem, é pouco conhecido e fundamental para aquilo que foi a defesa de Portugal durante as chamadas invasões francesas ou invasões napoleónicas dos inícios do século XIX. Portanto, a história decorre em 1809, durante a segunda invasão, que decorreu aqui no norte de Portugal, ao contrário da primeira e a terceira, que se situaram a sul, com a famosa linhas de torres, mas é a terceira invasão. A segunda invasão ocorreu só a norte, com, enfim, o episódio conhecidíssimo da Ponte das Barcas no Porto, em que morreram de facto centenas de pessoas, e havia que então defender o acesso ao norte de Portugal das tropas napoleónicas para evitar que se juntassem àquelas que vinham de Espanha. Os espanhóis, nesse caso, estavam em conluio com os franceses, não eram? Estavam os dois do mesmo lado, e assim formar um mega exército que depois seria muito difícil para as tropas portuguesas enfrentarem. Então, havia que defender a passagem do rio Tâmega para o lado de lá. Isso aconteceu em Marco de Canaveses. Aliás, a ponte foi destruída, neste caso a ponte não foi destruída, ela foi defendida com garra, não só pelo exército, não só pela cavalaria, pela infantaria, mas pelo povo. Pegou em armas, em maços, em chuços, o que eles tinham à mão, ancinhos, e vieram defender esta ponte durante dias e dias a fio, porque isto foi durante 15 dias, mais de 15 dias, evitaram o acesso dos franceses à parte histórica de Amarante e à linha do Tâmega que situava para lá desta ponte. E importantíssimo, quem esteve à frente do exército foi o general Silveira, que depois também foi o primeiro conde de Amarante. Importantíssimo porquê? Imagina que tivessem de facto conseguido chegar ao outro lado do rio Tâmega. Para já, tudo o que vemos ali daquele lado tinha sido destruído, porque era a política dos franceses, a política da terra queimada, que era destruir tudo para onde passavam, de forma a que o exército português, ou português, como queiram chamar, que vinha a seguir, não encontrasse nada para comer, nenhum sítio para se refugiar. Portanto, para já tinham destruído tudo. E depois, muito provavelmente, tínhamos sido divididos, porque havia um pacto secreto entre os espanhóis e os franceses para dividir Portugal se Portugal fosse conquistado por Napoleão. Portanto,
se de facto França tivesse ganho esta guerra, nós tínhamos sido divididos entre Portugal e Espanha. Portanto, teríamos deixado de existir enquanto país e muito dificilmente teríamos conseguido manter esta unidade geográfica. Mesmo que tivéssemos sido independente outra vez, provavelmente tínhamos ficado sem parte de Trás-os-Montes ou sem parte do Algarve. Então, este episódio foi bastante importante na história de Portugal. Muito importante. Para além de podia não existir nada disto aqui, também o país podia ter sido dividido entre Espanha e França. Já viu uma ponte, a curiosidade de como uma ponte destas tem uma história incrível. Passámos a ponte de São Gonçalo para entrarmos no centro histórico da cidade, onde vamos começar pelo Café Histórico São Gonçalo. E aqui do lado histórico de Amarante, que nós acabámos de passar a ponte de São Gonçalo, tem o Café Histórico de São Gonçalo, que é onde nós estamos. E porquê que é histórico, Cristina? É histórico porque, além de ter mantido a sua traça original dos anos 30, que nos dias que correm já vai sendo complicado, porque muitas vezes os cafés vão sendo recuperados à medida que o tempo vai passando e perdem a sua traça original, também é histórico porque aqui neste café, como de resto era habitual nos anos 30 e até mesmo até aos anos 70, se encontrava a intelectualidade. Portanto, os poetas, os intelectuais, os pintores que viveram, e alguns deles nasceram aqui em Amarante. E, parecendo que não, Amarante teve grande importância no panorama intelectual do norte de Portugal. Aqui, para além de ter vivido o poeta António Carneiro, também o pintor Amadeu de Sousa Cardoso, o qual falaremos um pouco mais tarde, mas quem normalmente vinha aqui também passar as suas tardes e jogar bilhar e falar de política nacional e internacional, foi o famoso poeta Teixeira de Pascoais. Teixeira de Pascoais, que era o seu pseudónimo, ele chamava-se Joaquim Teixeira de Vasconcelos, portanto era o pseudónimo, e ficou conhecido em Portugal por fazer parte de uma corrente famosa a que se chamou o saudosismo. E a que é que se baseava esta corrente? Baseava-se no pressuposto de que a saudade era um traço que não se devia perder do que era a personalidade do português e da cultura de Portugal, que se manteve ao longo dos séculos inalterado no panorama literário português. Ele partiu desse pressuposto que havia um dominador comum à literatura desde a época medieval até Camões e até mesmo à idade contemporânea que ele viveu, em que a saudade fazia parte desse legado cultural e que era algo que se deveria manter. Hoje em dia a palavra saudosismo tem um cunho muito pejorativo, no fundo, também por motivos políticos, muito ligado ao Estado Novo, mas o que ele defendia, aliás, até o próprio Fernando Pessoa defendeu, é que o saudosismo é algo que nos dá uma base cultural onde podemos também projetar a nossa cultura para o futuro. Portanto, não deveria, enfim, não teria esse cunho político que mais tarde se veio a efetivar. Portanto, o Teixeira de Pascoais, então, era um poeta aqui de Amarante, e que escreveu muita da sua poesia à mesa deste café. O café era bem frequentado, por isso é que nós viemos aqui. Sim, sim. Este café também vende bolos típicos de Amarante, porque Amarante tem bolos típicos. E nós vamos já mostrar a vocês mais tarde os bolos mais típicos aqui de Amarante, mas um deles é São Gonçalo, como o nome indica, Ponte São Gonçalo, Igreja de São Gonçalo, Café Histórico de São Gonçalo e também tem uns bolinhos de São Gonçalo, que eu ainda não provei, mas pedimos aqui para mostrar para vocês. Eu tenho uma colher. Tem muito bom aspecto. Tem muito bom aspecto. Isto é doce de ovos. Acabadinhos de fazer. Muito bom. Se eu pudesse, dava-vos, mas... Sim. Pronto, o Café de São Gonçalo faz parte de uma rede de cafés históricos em Portugal, que também está integrada numa rede de cafés históricos europeia. E em Portugal tem exemplos por todo o continente e ilhas, e vale a pena visitá-los, porque são todos, alguns destes cafés têm uma traça arquitetónica muito bonita. Este café é muito elegante. É muito bonito mesmo. E também alguns deles por facto das pessoas que os frequentaram. Então, bom apetite, Ina. Obrigada. Como o café é bem frequentado.
frente ao café encontra-se a Igreja Matriz de Amarante, a Igreja de São Gonçalo. E a Igreja de São Gonçalo, em cima da pequena ermida onde viveu e morreu São Gonçalo. E Cristina, eu sei que normalmente nas igrejas estão sempre santos, mas esta igreja é diferente. Eu vejo ali 4 reis portugueses. É verdade, é verdade. É das poucas igrejas em Portugal, porque de facto agora trata-se da Igreja Matriz de Amarante, em que para além de figuras de santos, porque também os há no portal principal da igreja, entre eles São Francisco e São Domingo, São Domingos, que é muito importante, que é o fundador da Ordem dos Dominicanos, dos pregadores. Também existem 4 reis, que no fundo foram os 4 reis que fizeram com que este monumento fosse construído. Desde logo Dom João III, porque foi na sua altura, em meados do século XVI, cerca de 1540, que se começou a edificar este monumento, e depois Dom Sebastião, que lhe seguiu, e depois o cardeal Dom Henrique, que lhe seguiu, e para culminar, Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, que terminou a construção da igreja. Portanto, foi bastante tempo ainda. Sim, durante 80 anos. Ela iniciou-se em meados do século XVIII, do século XVI, mas só terminou já no século XVII. E o portal principal reflete essa tendência, esse gosto, porque a parte de baixo, com estas colunas mais direitas, é renascentista, e lá no cimo, com as colunas torças, já é um proto-barroco. Portanto, já estamos a falar de um estilo completamente diferente. E dentro da igreja temos um órgão magnífico, temos a estátua do São Gonçalo. Há 2 estátuas, uma delas é do século XVI, e vou-lhe explicar uma coisa. São Gonçalo é o padroeiro, é o patrono das senhoras encalhadas, é mesmo assim, aquelas que já estavam a ficar entradotas e ainda não tinham arranjado marido, porque São António de Lisboa é o padroeiro das moças, aquelas que se vão casar mas são jovens. Então o que é que acontecia? Aquelas que já estavam a passar para o lado de lá, ainda não tinham marido, vinham aqui ao Amarante. A estátua do São Gonçalo tem uma corda e puxavam 3 vezes naquela corda e diziam assim: São Gonçalo de Amarante, casamenteiro que sois, primeiro casai-me a mim, às outras casai depois. Mas a ver se funcionava, muitas vezes funcionava, outras vezes nem por isso. Outra vez tinham que puxar lá mais Tinham que ir lá mais vezes. Mas agora essa estátua já não está, porque as pessoas continuaram até muito tarde a puxar a corda e aquilo podia cair, é uma estátua do século XVI. Agora está lá uma estátua do século XX, que se cair não é assim tão mau. E as pessoas ainda vêm, porque não se esqueça que o dia de São Gonçalo é 10 de janeiro. E há uma festa de São Gonçalo aqui, em vários sítios, em Aveiro também, é 10 de janeiro. Mas depois há uma outra festa no verão e as pessoas ainda vêm aqui pedir para casar. Ainda fazem. Ainda fazem aquele pedido do casai primeiro a mim e a vós depois. E as outras depois. Muito interessante. Quer ver a estátua? Quero ver a estátua, mas eu achei muito interessante que esta igreja passou por 4 reis, 3 séculos, na galeria lá em cima, 2 estilos. Sim. Muito interessante. Sim, é. Foi restaurada há muito pouco tempo, portanto está lindíssima. No próximo programa, vamos continuar pela cidade de Amarante, que se destaca por ser um destino imperdível no norte do país, já para não falar dos seus diversos doces que apenas encontrará por aqui. E das figuras ilustres que marcaram Portugal. E vamos até à casa de um deles. Já sabe de quem estamos a falar? Não perca, no seu programa Cidades de Portugal.